Greetings, dear ones. I'm Cryon, a magnetic service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço Magnético. Meine Lieben, ich bin Cryon vom Magnetischen Dienst. I want you to take a moment and think about what might be happening right now. Ich möchte, dass ihr euch an Gostaria que ponderassem durante alguns momentos aquilo que está a acontecer aqui agora. Many of you have not experienced this before. viele von euch Muitos de vós nunca experienciaram isto antes. And so there are a few moments while your brain tries E como tal, são necessários alguns momentos até que o cérebro consiga fazer sentido daquilo que está a acontecer. and many in their logic will try to make sense of it. E muitos, na sua lógica, tentarão compreendê-lo de forma imediata, através da sua lógica, Where everything they've been told says this is not possible. denn alles, quando tudo aquilo que lhes ensinaram diria que isto não é possível. Then there are others who can feel the energy growing in this place. E depois há os outros que sentem a energia aumentar neste lugar. Dear ones, everything that has happened today ihr Lieben, alles, was heute Meus queridos, tudo o que aconteceu aqui hoje, seit diesem até agora, desde que começamos este encontro, serviu para preparar a sala para aquilo que estamos prestes a revelar aqui. könnt ihr die Energie hier fühlen. Vocês conseguem sentir a energia presente aqui na sala? E se a sentem, de que se trata? Será que é a energia da descrença que sentem? come ready to fold your arms and say, well, Será que vieram dispostos a cruzar os braços e a exigir que vos seja provado como isto funciona? perhaps made a startling Ou será que chegaram Hast du vielleicht die beunruhigende Erkenntnis, e de repente ficaram surpreendidos is really true com a surpresa, this work. dass der Beobachter wirklich com o conhecimento e a informação de que o observador faz toda a diferença na equação hier sind? Are about e que o observador faz com que seja possível a canalização. E o dia de hoje tem tudo a ver com as possibilidades multidimensionais. A possibilidade de que vocês possam todos estar conectados entre vós, where one looks at another em vez de estarem isolados em que um observa o outro, now or asks for performance. tentando compreender ou exigir, esperar alguma coisa do outro. Simplesmente encontram-se num One energy entrelaçamento quântico, alinhados entre vós, and a response numa aliança quântica, ihr habt eine Verantwortung. em que se sentem responsáveis por todos os outros em vosso redor. Então, sabendo que aquilo que acontece a um acontece a todos num estado if you have a entrelaçado quântico. Ou seja, isso quer dizer que se vocês têm uma postura de compaixão, have compassion uma postura compassiva, sentindo a compaixão uns pelos outros, isso é então o catalisador para tudo o que se segue that all of you are together e tudo aquilo que acontece de seguida. Já pensaram nisso? Que vocês todos juntos produzem uma energia única e que assim podem fazer tanto mais. E qual é a vossa opinião acerca daquilo que está a acontecer aqui então, neste momento? Já conseguiram senti-lo? Há algo aqui, I speak meus queridos. Eu falo-vos a partir da fonte criadora e o meu parceiro dá uma palavra sing this song. saindo da equação e já pratica Allows a pure energy to come in of love and compassion. Já pratica isto há muito tempo, permitindo que a energia pura do amor e da compaixão I know who's listening. chegue desta forma. E eu sei quem aqui está, e sei quem está a ouvir mais tarde, e também sei as razões pelas quais vocês estão aqui presentes. Do you want to sit there alone? Willst du hier allein sitzen? Será que vocês querem ficar aí, sentados sozinhos? Ou será que gostariam de participar em conjunto, sentir o que é, sentir fazer-se parte de de um todo, em que estão todos juntos Denkst du wirklich, deine Probleme seien? e vocês não têm You must think consciência de que os vossos problemas nunca são só os vossos problemas, que são únicos e são vossos isoladamente. Vocês têm de sair da vossa caixa linear e pensar por alguns momentos de que num futuro, num tempo futuro, there's the possibility se calhar há apenas alguns dias a partir de hoje, poderá haver a possibilidade de haver outros milhares de humanos que irão escutar também esta mensagem. to break open that linear paradigm for a moment. Então, Seht
Peço que quebrem essa caixa de linearidade por alguns momentos, porque nesse momento essas pessoas que escutam mais tarde estão agora aqui presentes convosco. Porque num estado multidimensional o tempo não existe. Essas pessoas estão aqui agora convosco, apesar de vocês acharem que vão escutar essas mensagens mais tarde. E então, se essas pessoas estão aqui agora convosco, então vocês têm agora uma comitiva de apoio constituída por milhares de tantos outros, e ei-vos aí sentados a pensar que estão aqui sozinhos. E eu sei quem aqui está. Meus queridos, o que é? O que é que vos mantém afastados de Deus? O que é que vos ensinaram? O que é que vos disseram? Que vos fez tornarem-se nessa consciência de estarem isolados neste processo. Essa é uma decisão importante para o dia de hoje. E há muitos céticos aqui. E há vários tipos de céticos. Os céticos da metafísica, os céticos daquilo que é esotérico e da energia esotérica. Eu sei quem está aqui presente. Será possível que vocês conseguem suavizar os vossos corações por alguns momentos e considerar que talvez possa existir mais aqui do que aquilo que vocês saibam que existe e possam conhecer. Se vocês já decidiram que sabem tudo aquilo que está aqui ou aquilo que vai acontecer, será que há espaço para perceberem que Deus possa ser mais do que aquilo que vocês pensaram que fosse? E por agora é o suficiente, porque assim é a mensagem de Cryon, um convite ao amor, um convite a suavizar e a permeabilizarem-se às coisas boas que estão para vir e as boas mensagens que vão ser dispensadas ao longo do dia de hoje. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Seid gegrüßt, ihr Lieben. Ich bin Cryon. Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço Magnético. I'll say it again. What is it you feel now? Ich sage es noch einmal. Was fühlt ihr jetzt? E volto a perguntar, o que é que vocês sentem neste momento? Zeit des Aufnehmens. Encontram-se no modo receptivo? Was magst du heute gesehen oder gehört? Será que ouviram alguma coisa hoje aqui Dass deine que vos ajudou a abrir a vossa caixa do sistema de crenças? Something this evening. Wir würden gerne etwas heute Abend machen. The closing moments of this seminar. In den abschließenden Augen. Gostaríamos de dar-vos uma lista esta noite aqui, à medida que damos por fim este seminário. Potentials. Vamos enumerar então vários itens numa lista de potenciais. And most of them unbelievable. Potenciais belíssimos. Unglaublich. We'll have A a name. maioria dos quais vos parecerão impossíveis. There are new paradigms E vamos dar um nome a essa lista. on the planet. Das sind neue Há novos paradigmas que vão começar a ocorrer no planeta, Paradigms of existence. neue Paradigmen des Existenzes. novos paradigmas acerca da existência, Things and go to sleep. Buchstäblich, wie du aufwachst. literalmente acerca de todas as coisas que fazem desde que acordam até de que se deitam. Wenn du dich einer Generation Se vocês conseguissem projetar-se até daqui a uma ou duas gerações mais adiante, dann würde ich dir gerne die Potenziale dessen geben, was du da sehen kannst. eu vou dar-vos alguma ideia dos potenciais daquilo que poderiam testemunhar se o fizessem. E já fizemos este tipo de exercício antes, muitas vezes, em relação a muitos outros temas, mas a este exercício vamos chamar-lhe o teste do fator da compaixão. E já o dissemos antes também, Of any civilization. que a bitola Erleuchtung jedweder de qualquer tipo de civilização, em relação ao seu grau de iluminação, Mitgefühl ist der tem sempre a ver com o fator compassivo. In what they do and what they plan. ist da Mitgefühl in dem, was sie tun. Medindo então
Se há compaixão em tudo o que essa civilização faz e planeia, regelrechte Struktur. avaliando então se existem estruturas baseadas na compaixão, Das macht den Unterschied between a high e isso faz toda a diferença. zwischen einer Menschheit mit hohem und mit niedrigem. É isso que distingue uma humanidade de consciência mais baixa ou mais elevada. Dear ones, my partner has mentioned some things to you. Ihr Lieben, mein Partner hat euch gegenüber einige Meus queridos, o meu parceiro já mencionou várias coisas Recently, Ich habe euch kürzlich Channelings gegeben. regarding an e eu também já vos falei várias vezes nas canalizações mais recentes em relação ao aumento da ação compassiva no planeta. I'm not going to really say too much about the ones who've already been given. Ich will nicht zu viel über die sagen, die E eu schon não me gegeben vou alongar demasiado acerca das coisas que já foram mencionadas antes, mas quero falar-vos acerca daquilo que são os potenciais, das coisas que ainda não começaram a acontecer. hier auf dem Planeten, Where there is a Há great um local neste planeta wo es eine große Menge von Konflikten gibt. for thousands of em grandes dificuldades, two brothers would fight. Zwei Brüder, conflitos que vêm desde há milhares de anos, dois irmãos em luta, em conflito, como podem ver hoje em dia em Israel, sendo que chegam dos dois lados da mesma linhagem, dois irmãos do mesmo sangue, Has put them at odds. aber ein altes Überlebensbewusstsein sendo que existem numa velha consciência e sobrevivência que fez com que estivessem de costas voltadas, Gründe, den anderen zu hassen. When you start ambos com razão para odiarem o outro, Siehst, wie das beginnt sich aufzulösen. para se odiarem entre si. E quando começarem a ver essa situação a dissolver-se, graças a algumas pessoas que vão chegar com programas que vão ser experimentais, Dass ihr euch an diesen Moment erinnert. gostaria então que se lembrassem deste momento agora aqui, Kann es sein, dass Mitgefühl ponderando einen Unterschied bewirkt? se a compaixão poderá fazer toda a diferença nessa situação. Meus queridos, isto é um processo lento e a forma como as coisas evoluem por vezes passa por uma fase em que se dão dois passos à frente e outro passo atrás. Lasst euch nicht davon irritieren. Não se surpreendam se algumas coisas parecerem piorar antes de melhorar, evolution of consciousness has always carried that attribute. porque a evolução da consciência sempre foi assim, com esse atributo. Smooth road for any kind of paradigm shift. Não se trata de um caminho linear, sempre a direito. Isso nunca acontece em nenhuma mudança de paradigma. And the ones who E há muitos que não vão querer mudar. E aqueles que querem mudar can't see what you don't know. não vão saber como fazê-lo. You launch out and you try Não se consegue ver aquilo que não se conhece ainda. E como tal, failure. tentarão várias coisas, experimentarão vários caminhos e por vezes falharão. And that is the way it's going to be. Mas voltarão a tentar e voltarão a tentar. We've told you in the past E será assim o processo. Letzten Channel gesagt, what would be Tal como dissemos antes, em outra canalização, gute Idee sein könnte, something that is o que será realmente uma boa ideia dass das sich ereignen wird. e algo que fará toda a diferença e que irá realmente ocorrer, but we address the governments of the planet. embora possa surgir com outro nome, The planet will channel and we will say mas tal como dissemos antes, serão os governos do planeta Department of Compassion should be built and funded on this planet. Diese internationale os governos Mitgefühl começarão a financiar um departamento internacional da compaixão, To the families Mitgefühl zu zeigen gegenüber Familien, who are running from expressando então a compaixão pelas famílias an Seite davonlaufen. the issue is que fogem da escuridão. Thema. and the reason it's an issue at all. Este é um grande tema, é uma grande questão. Department of Compassion. Ist der, weil es einfach keine Abteilung, There's kein no system. nichts E a razão porque ainda não foi resolvida é porque ainda não existe o departamento da compaixão. Não há um sistema que preveja este tipo de coisas. Ainda não houve nada que se estruturasse como um departamento da compaixão para resolver esta questão. Mas na verdade tratam-se de notícias antigas estas. E como tal vamos falar em vez disso acerca das coisas que estão para vir. E vocês poderão nem acreditar que sejam possíveis, porque na vossa energia de sobrevivência wirst du sagen, das, worüber du da sprichst, dirão talvez: Brian, aquilo que estás a dizer é impossível. Work here. du wirst sagen, so funktionieren Dirão: die Dinge hier
Não é assim que as coisas funcionam aqui. Und dann werde ich dir sagen, da hast du recht. What we're going to describe E eu dir-vos-ei então que tem razão. Beschreiben werden. Aquilo que vamos descrever realmente nunca aconteceria na velha energia. Aber da sind solche, die anfangen zu schwimmen. compassion factor. E vai haver Der Faktor Mitgefühl. aquelas pessoas que irão empurrar Business. o fator compaixão. How compassionate. Especificamente em alguns departamentos, nos negócios, por exemplo, Well, not very. na economia. E eu pergunto, quão compassivo I've lived and worked. é o mundo dos negócios? Alguns dirão, não é compassivo de todo. Dirão alguns que já trabalharam e viveram aquilo que é o ambiente corporativo. Wo Marketing regiert und No mundo em que o marketing e os contratos da gibt es wirklich nicht viel Mitgefühl. é tão agressivo e não tem realmente muita compaixão esse mundo. We have indicated Então e se começasse a ter? not experienced yet. Tal como já indicamos ontem Dass da Energie, e noutras alturas, há novas energias que vocês ainda não começaram a experienciar. diese Energien sind überall. They are physical. Essas energias existem um pouco por toda a parte. Sie haben noch keine São energias físicas What they are. que não têm ainda um nome. They are catalysts. Eu posso dizer-vos do que se tratam essas energias. São os catalisadores. Mitgefühl benutzt. Quando vocês recorrerem à compaixão, Business could come together in a compassionate way. Wenn die Wirtschaft então se o mundo dos negócios começar a agregar-se de uma forma compassiva, Goals were different than simply the products and the profits. em que estabelecem novos objetivos, para além daquilo que são os produtos e os proveitos, o lucro, Be compassionate. sendo que contemplam também um outro fator, incluindo sempre a ação compassiva. die Wirtschaft People had to be helped. Dentro daquilo que é a estrutura de negócios, It was brand new. necessariamente isso passa por ajudar as pessoas. Isso será então um novo modelo, um novo formato. E quando vocês começarem a ver esse sistema a ser implementado, irão também testemunhar algo que não estão à espera de ver. Assim que começarem a implementar esse tipo de iniciativas em qualquer empresa, garantidamente irão começar a ter muito sucesso, Everything a corporation porque esse é o catalisador Firma sich nur wünschen kann. para todas as coisas que as corporações quererão ter no futuro. E assim toda a gente ganha com essa situação, going to see more of those few mesmo que sejam apenas alguns elementos a operar dessa forma. Irão ver então que bastarão poucas pessoas para fazer toda a diferença, publicando artigos sobre aquilo que estão a fazer e começando a inspirar todo um novo paradigma no mundo dos negócios. Sempre que um novo produto for vendido, internal funding. isso implicará alguém ser ajudado no processo, sendo que haverá financiamento interno por parte das empresas para que assim continue a ser, Just by its profits. Der Erfolg incluindo sempre ajuda aos outros em qualquer negócio. E como tal, as empresas começarão a ser medidas pelo seu grau de compaixão e não apenas pelo seu lucro, sendo que falará mais alto o seu fator compassivo do que a sua capacidade de produzir lucros. Da mesma forma que vocês poderão já começar a ver isso com o fator ecológico hoje em dia. Vocês hoje em dia avaliam, será que a empresa tem práticas mais ecológicas ou não? Será que então haverão empresas também medidas pelo seu grau de compaixão? Poderão até começar a medir esse grau compassivo nas bolsas, nos mercados? E há muitos que estarão agora a ouvir esta mensagem que dirão: não, isso é ir longe demais. Como é que é possível? Então, e se a compaixão fosse algo que vocês desejavam ver, testemunhar efetivamente? E se vocês começassem a procurar o fator compaixão em todas as coisas? Como tal, o segundo item desta lista tem a ver com as finanças e a economia. Is there a better way? gibt es einen besseren Weg. Os sistemas atuais da economia, da finança, será que há uma forma melhor de fazer as coisas? Part of the way Então, e se vocês criassem um sistema económico Funktionieren. helped people. Und das würde que incluísse parte do seu funcionamento assente na ajuda aos outros? And some would say, O que é que vocês acham que aconteceria se assim fosse? dann würden Alguns dirão: ein Ligesystem
que existem alguns sistemas que já contemplam esse aspecto de certa forma hoje em dia, mas na verdade não é bem assim. Ainda não existem propriamente sistemas que funcionem realmente assim. Há muitos aspectos que faltam ainda e vocês não sabem aquilo que ainda não sabem, mas há pessoas jovens agora, neste momento, que estão a começar a experimentar sistemas económicos, como simulações em computadores ainda, em que a economia do sistema contempla o crescimento do ser humano nesse sistema. Nós estamos a falar de programas que dão dinheiro. Simplesmente estamos a falar da ação compassiva. E alguns dirão, esses sistemas não são sustentáveis, não podem existir assim. Não na economia pura, mas sim, eles vão funcionar. Vocês é que ainda não os viram a funcionar, mas eles vão existir. Vou mencionar uma palavra para acrescentar à lista. A política. E vocês dirão, isso nunca vai acontecer, não na política. Mas a política compassiva, em que os candidatos que desejarem ser eleitos são agradáveis e cordiais para os seus oponentes, em que têm ótimas ideias, competindo entre si de uma forma suave, amistosa, vendo qual deles consegue ter o programa mais compassivo do que o outro, qual o mais prático, execuível, sensato. E vocês dirão, isso nunca acontecerá assim. Mas é um passo para a frente e dois para trás por vezes. E dois passos para a frente e um para trás outras vezes. Eu sei onde estou. E como tal, peço-vos que escutem e que ponderem. Qual é a vossa opinião acerca do processo eleitoral americano? Vocês têm observado alguma coisa estranha ultimamente nas eleições americanas? Meus queridos, esse processo é tão estranho como alguma vez será. E a razão pela qual assim é porque milhares de milhões de pessoas desejam um novo paradigma e não sabem qual será esse paradigma que desejam, mas estão dispostos a fazer grandes mudanças para simplesmente ter algo de novo, algo que não seja mais do mesmo. E todos adorariam ver uma política compassiva, mas ainda não. O que conseguem ver já, no entanto, é o seu desejo pela mudança. Estão disponíveis para receber qualquer coisa que seja diferente daquilo que existiu até então. Vão começar a ver então esse tipo de coisas um pouco por todo o planeta. E vocês vão ver políticos que vão experimentar e vão falhar várias vezes, porque o sistema ainda não está preparado para essa grande mudança. Mas começaram a ver cada vez mais o tipo de tentativas e de programas propostos, e com o tempo começarão a testemunhar aquilo que poderá ser a consciência de política compassiva, até como uma palavra que vai ser utilizada especificamente. Então, e o esotérico compassivo? E dirão, mas Ryan, o esotérico já é compassivo hoje em dia. Os movimentos esotéricos, então, a metafísica, poderá ser toda começada com base na compaixão. Mas não é o suficiente. Meus queridos, irão começar a ver novas formas de exercitar aquilo que é esotérico de forma compassiva como nunca viram antes. Como é que é possível sermos mais compassivos do que já somos? Perguntarão. Vocês ainda não sabem aquilo que ainda não sabem.
E há muita gente naquilo que é o mundo esotérico que se baseiam todas as suas vidas naquilo que já fazem. Das war noch immer ein Thema. Is it proper to charge E sempre foi uma questão, não é? Questionando-se então se acham apropriado cobrar aquilo que são as curas ou a leitura dos outros. occur to you eventually? Es wird euch irgendwann klar werden. Mas eu posso dizer-vos que a determinada altura vocês vão se dar consciência de que Dass wenn ihr jemand seid, se vocês merecem receber damit für die dinheiro pela a vossa atividade esotérica, dass da ein neues Gleichgewicht kommt, ein neues Paradigma, Of doing serão capazes de viver no novo equilíbrio, esoterische no novo paradigma, em relação à forma como se procedem as coisas esotéricas. E alguns de vós precisavam de ouvir isto, Beschleuniger dieser porque o catalisador Ursache dafür sein, irá fazer com que tudo isso cresça. Heiler. you charge for as many healings as you give away. Facilitador de cura. Geld, wie du für Heilungen, wie du auch welche umsonst gibst. Cobrem por tantas curas quantas aquelas que facilitarem. Entwickelt sich ein Gleichgewicht in dir, wo du Geld Façam-no de forma equilibrada. Saibam quando cobrar e quando não cobrar. Das fängt an für dich Sinn zu ergeben. Porque tudo começará a fazer sentido e esse equilíbrio irá ajudar-vos também. Because there's a compassionate esoteric business. Da kommen dann mehr zu dir, weil da ein mitfühlendes esoterisches Geschäft E mais pessoas irão procurar-vos porque vocês fazem as coisas de forma compassiva. Because to this day, denn bis auf den Trata-se de algo controverso, expect something porque até hoje to exist next to something that's esoteric. rechnest du vocês não esperam algo de comercial kommerziell sein kann. em relação a qualquer coisa que seja esotérica. Wir möchten euch ein schönes Modell zeigen. An esoteric business model Mas esperem até ver um modelo belíssimo. starts to have more compassion Um than modelo de negócios esotérico que começará a ser mais compassivo do que nunca, Hilfst Menschen, without charging. ohne dass du Geld dafür verlangst. podendo ajudar as pessoas, Be helped as well. Und die von denen, honrando-as sem ter de cobrar, sendo que aber die poderão ajudar também aqueles a quem não cobram, estabelecendo um equilíbrio de forma igual sempre, equitativamente. How can you become Então, e a nível pessoal, perguntarão, the compassion factor? como é que vocês se podem tornar bewusst mais conscientes daquilo que é o fator da compaixão jeden Tag, wo du herumgehst. Now, nas vossas vidas, no vosso dia a dia? Nun spreche ich zur alten Seele. if you don't think you're an E agora falo, dirijo-me diretamente Meine alte Seele hier. à alma antiga. E se vocês acham que não sou uma alma antiga aqui presente, most of those então esta informação não se aplica Aber die meisten, die zuhören und die àqueles que acham que não são almas antigas. Mas a maior parte de vós aqui são almas antigas. not going to have compassion in your E tal como já disse antes, in eurem Leben haben, as long as you compartmentalize. a alma antiga não terá compaixão na sua vida den Gott nur noch. enquanto compartimentalizar Deus. There has got to be a meld all day long, Da muss etwas schmelzen den ganzen Tag. no matter what you do. Tem de haver uma fusão ao longo do dia inteiro Using what you would call the God em tudo aquilo que fazem. Nutzen, was du vielleicht den Gott innen nennen würdest. Terão de recorrer àquilo a que chamamos de Deus dentro de vós, em todos os momentos, à medida que vocês almoçam e cozinham, preparam uma refeição, ou tomam conta das vossas crianças, God Himself. Gott innen. enquanto fazem trabalhos de casa, When you start sempre com Deus dentro de vós. a compartmentalized God, Quando começarem a compreender que não se trata de compartimentalizar Deus hours a day, 7 days a week, Nein, 24 Stunden am Tag und 7 Tage 24 horas por dia e 7 dias por semana, sintonizados nessa estação, Ergebnis ist Mitgefühl. you'll start então o resultado será a compaixão. Dinge anfangen anders zu sehen. Começarão então a observar as coisas com outros olhos, as soon as you understand that. So wie du das vendo então um novo paradigma. It's going to happen. A partir do momento de compreenderem isso, passieren wird, tal como dissemos que a primeira coisa que vai acontecer du wirst dich in den Menschen verlieben. é começarem a apaixonar-se pela pessoa que vocês veem no espelho. Zu verstehen, ich gehöre. Começarão então a compreender que pertencem aqui, I'm in the right place at the right time. que vocês fazem falta aqui, que vocês estão no sítio certo na hora certa, onde tinham de estar. Que coincidência! 20 Stunden. Can you do that? 24 horas. Well, I
7 dias por semana. Vocês conseguem fazer isso? E eu espero que sim, porque Denn ich habe dir die Liste von hinten aufgezeigt. eu já vos dei esta lista Es muss bei dir anfangen. intencionalmente Those who will have a compassion, pela ordem inversa. Diejenigen, die ein Porque, mitfühlendes Leben führen, sabem, tem tudo de começar por vós próprios, porque aquele que tiver uma vida compassiva é precisamente aquele que terá as ideias de que falamos e da próxima vez que economics, business, diejenigen, die mitfühlende Wirtschafts- sentirem a canalização da ideia que poderá ser o novo sistema económico compassivo, aquele que poderá ensinar aos seus filhos aquilo que é a ação compassiva na sua vida, die Ideen entzünden und sendo o fator ignição das ideias neste planeta que trará a política compassiva e novas formas de trazer a integridade à medicina the compassionate factor is e até à política. ist auf dem Vormarsch. Aquilo que é o fator compaixão está prestes a chegar Manche von euch haben keine Vorstellung, wie der aussehen e muitos de vós nem fazem ideia de como é que isso poderá vir a ser e vocês não têm de saber como será. Tudo o que têm de fazer é começar por vós próprios. schon erkannt. you're feeling something. Será que já perceberam? Talvez já comecem a sentir alguma coisa que seja um indicador de que estão todos ligados, de que estamos todos ligados, todos nós. E eu falo-vos a partir da grande fonte central, daquilo a que vocês poderão ter chamado de energia criadora. Nós estamos conectados, vocês e eu, porque uma parte de vós Und ein Stück von mir existe em mim e uma parte de mim existe em vós. A centelha divina, a centelha e uma fração daquilo que é a fonte criadora existe dentro de cada ser humano. To believe it. Eu convido-vos agora a senti-la, I'm going to close now. a acreditar nessa fração. To carry away from this. was E termino agora esta canalização perguntando: o que é que vocês vão levar Did you have a deste encontro? Será que gostaram? Divertiram-se? Receberam uma cura? nicht körperlich. perhaps it is of your mind? The way Talvez tenham recebido uma cura que não foi física necessariamente. Talvez tenham curado o vosso sistema de crenças ou a forma como abordam certos temas. Qual foi a vossa experiência? Seja o que for que experienciaram. Posso dizer-vos mais uma vez, num exercício que disse antes ao longo de muitos anos, Ich möchte, dass ihr nach Hause geht, into a small room. gostaria que voltassem para casa, in einen kleinen Raum euch zurückziehen. entrando numa sala sozinhos, fechando a porta e a sós, talvez até dentro de um armário. Fechem a luz e vejam se estão realmente sozinhos, porque irão sentir tudo isto em vosso redor. Talvez alguns sintam até esta energia a tocar-vos num braço, na cabeça. Qual é a vossa intenção nesse momento? Podem até fechar-se no armário e simplesmente pedir: mostrem-se, deem-me provas que estão aqui e sintam-no fisicamente, porque vocês nunca estão sozinhos e o amor de Deus está permanentemente sobre vós, pronto a fazer parte de quem vocês são, em qualquer grau que vocês permitam. E essa é a verdade. A grande verdade desta grande mudança. E a grande verdade de hoje aqui. E assim é.